Então tá, pessoal, falar um pouquinho de Spanning Tree, desculpa, de STP, Spanning Tree, que é o protocolo da Cisco aí, da Cisco não, né, dos equipamentos de switch, para evitar looping de rede. Na atividade que vocês vão fazer agora na final desse grupo de atividades, né, que é a parte de redundância de links e Ether Channel, eu vi ali que vários tiveram problema de looping de rede, né, nas atividades. Então, o looping de rede complica bastante, né, o funcionamento da nossa rede, porque quando a gente tem um looping, um pacote fica girando eternamente na nossa rede, né, até que alguém mate esse pacote, na verdade, até que esse pacote aí gere ele morra, né, pelo time to live dele, se tiver roteadores, mas se não tiver roteadores, ele ficaria girando para sempre aí nos nossos equipamentos. Então, para que isso não aconteça, foi criado o protocolo Spanning Tree, né, o STP, que evita esse tipo de looping de rede. Tá? Então, vou criar uma topologia aqui bem simplesinha para nós. Deixa eu criar aqui, ó. Vou botar então o meu computador na... Maurício, não botou para nós olhar a tela. Vou compartilhar a tela. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu compartilhar. Compartilhar a tela então aqui com vocês. Deixa eu ver. Agora deve estar indo. Vamos ver. Foi? Sim. Foi. Então tá. Então aqui, tô criando uma topologia bem simplesinha. Tenho ali 3 switches, vou botar 2 PCs, né? Tô só conectando os PCs. Fazer a... Opa, deixa eu ver que porta eu usei aqui. Fast. Vou usar Fast 1 também. Fast 1 aqui. E vou ligar os switches pelas interfaces Giga. A Giga 1 vindo para 2. Aí aqui a 1 vindo para 2. E aqui a 1 vindo para 2. Então, quando eu fecho esse ciclo, né, esse anel aqui na minha rede, automaticamente eu fiz um looping de rede, né, eu criei esse looping. Vocês podem ver que sempre quando a gente coloca o cabo, a gente recém liga o nosso dispositivo, o nosso switch, ele fica nessa cor laranja. Essa cor laranja significa que o protocolo Spanning Tree está testando essa porta e verificando se não tem nenhum tipo de looping de rede. Se eu vier aqui para o modo simulação e der ali um play, né, a gente vai ver ali ó, os protocolos Spanning Tree trocando, ou seja, os meus equipamentos trocando o pacote Spanning Tree para verificar se esse pacote faz a volta, né, e chega de novo nesse switch por alguma outra interface. Então, os switches ficam o tempo todo lançando pacotes e vendo se esse pacote vai voltar para ele. Se voltar para ele, é porque existe um looping de rede. Então, vocês podem ver que ali o switch 1 pegou, lançou 3 pacotes, foi um para cada lado, aí o pacote vai começar a girar, aí ele vai ver se o pacote vai chegar nele de novo. Se o pacote chegar, existe o looping. Se o pacote não chegar, não existe. Né? Se ele identificar um looping de rede, ele automaticamente desabilita a interface. Então vocês podem ver que nessa topologia aqui que fechou esse anel aqui, uma das interfaces, né, a interface ali do switch 0, foi desabilitada pelo protocolo Spanning Tree. Tá? Então ele pegou e simplesmente desabilitou essa interface, desabilitou esse ponto aí para que não exista esse looping, certo? Então o Spanning Tree está aí para isso, tá? Para evitar que aconteça esse tipo de incidente, né? O que a gente tem de interessante aí, né? Sempre que eu desligo e ligo minha topologia de novo, ou que eu reinicio um equipamento, por exemplo aqui, vou reiniciar o meu switch, né? Vou ali nele, vou dar um... Aqui a fonte está pequena, deixa eu só arrumar a fonte aqui. Troquei de computador, algumas coisas vão ficar meio... A fonte aqui do CLI, vamos botar um 18. Aí, aplicar. Então aqui, ó, vou entrar no meu switch. E aí vou dar um enable, né? Vou entrar nele, vou dar um reload. Reload é para reiniciar ele, né? Vou confirmar, ó. Quando ele caiu, né? Ficou tudo desabilitado, tudo vermelho. E aí daqui a pouco ele vai subir, vai começar a subir o sistema operacional dele. Vamos ver ali. E aí vocês vão ver que ele vai ficar laranja,
né? Ou seja, o spanning tree vai estar procurando, vendo se tem algum tipo de looping de rede. Tá procurando. Tá reiniciando. Demorou. Mas tá indo, uma hora ele vai. Ah, tá no modo simulação. Por isso tá demorando tanto. Deixa eu vir pro modo real time aqui. Então, modo real time, ele começou a levantar. Ó, levantou. Ficou laranja, as 3 portas laranja. Né? Então, ele está testando ali o spanning tree, vendo o que está acontecendo, ver se os pacotes estão passando. E agora sim, se nós for ver a simulação, ele vai estar lançando pacotes para todo lado. Deixa eu vir mais para frente aqui. Ó, agora vai começar o spanning tree. Lança para todos os lados, verifica se chegou, verifica se os vizinhos estão mandando de volta. Aí todos vão lançar spanning tree, vocês vão ver que é um mar de spanning tree rodando na rede. Né? Todos lançam, todos verificam, todos veem se vai chegar. Ali no caso o switch 1 está mandando. Ó, o switch 2 agora vai começar a mandar. Ele manda um reconhecimento, né? Ele tenta reconhecer quem são os vizinhos dele. Então ele verifica os vizinhos, aí ele começa a lançar STP e assim fica. Então a gente consegue ver que os switches, né, os equipamentos estão sempre conversando, sempre trocando. E aí de vez em quando eles lançam um pacote ali para ver se ele tem looping, se não tem, né? Então ele está reconhecendo a rede. E quando ele reconhece que tem um looping, tá ali, ó. Ele desabilita uma interface. O que tem lá no material de vocês que é bacana, é legal de olhar lá? Ele fala na parte de spanning tree, né, na parte de looping de rede, que eu posso configurar alguns tipos de spanning tree no meu equipamento, né? Então alguns protocolos diferentes de comunicação, né? Por padrão aí ele já vem configurado, já vem pronto. Mas eu posso dizer quem é o switch raiz de uma VLAN. Nesse meu caso aqui, todos os meus equipamentos estão na VLAN 1. Né? Estão trabalhando todo mundo na VLAN 1, só tem a VLAN 1 aqui. Mas eu posso dizer quem é o switch raiz. O que é switch raiz? Switch raiz é o switch principal. É o cara que não vai cair. Por exemplo, aqui, esse meu switch 0, ele tem ali a interface dele de cima aqui, ó. Ele tem a interface giga 0/1, né? Aqui de cima, que desabilitou porque ela foi escolhida como a interface de looping, né? A interface que ia cair. Então, geralmente a minha rede pega todas as interfaces que estão no looping, vê qual que tem o ID mais baixo, a identificação mais baixa, e desabilita ela. Esse é o padrão. Se todas elas estiverem com o mesmo número, né? O mesmo valor de prioridade do spanning tree. Mas eu posso, por exemplo, entrar nesse cara aqui e dizer para ele algo do tipo assim, ó. Deixa eu chegar ali na configuração dele. Dar um enable, configure terminal, e eu vou dar o comando assim, ó, spanning tree, VLAN, nesse meu caso é a VLAN 1, né? Aí root priority. Então, o que aconteceu aqui? A partir de agora, esse cara vai ter uma prioridade de administrador, ou seja, ele vai ser o administrador do spanning tree, ele vai ser o principal cara. E aí, essa interface dele não vai cair, porque ele é o principal. Então vai cair qualquer outra, menos as dele, porque ele vai ser o root, ele vai ser o administrador geral. Tá? Não sei se isso vai funcionar agora de início, mas ele já derrubou as duas ali, porque ele está reiniciando, e ele vai começar a negociação com os vizinhos. E aí nessa negociação provavelmente vai cair a interface de algum outro cara e não a dele. Né? Então agora ele começa a negociar. Quando é que a gente faz isso? Geralmente então quando a gente tem os switches principais, né, os nossos switches core, né, os nossos switches que unem todo o resto da rede, eles vão ser o nosso switch root, né, então o do root primary, para que eles nunca caiam. Tá? Então eles vão ser os switches principais, evitando aí essa queda, esse looping. Tá? Então, eu quero que esse switch aqui nunca caia esse link, então ele vai ter um root priority. Eu posso também
por exemplo, se eu não quero que caia um segundo cabo, uma interface específica, eu posso dar um spanning tree port priority e dizer a prioridade manualmente. Tá? O que significa isso? Significa, nesse caso, por exemplo, ó, caiu esse switch 2 aqui, né? Caiu essa interface aqui. Que se eu for olhar essa interface aqui, é a interface giga 01 do switch 2. Ah, não, mas eu não quero que caia essa interface. Não quero que nunca não, mas que ela tenha uma prioridade maior e que ela não seja a interface a cair. Então eu posso entrar nesse cara aqui, posso entrar nesse switch e dizer assim, ó, enable, configure terminal, interface, deixa eu lembrar, é giga 01, acho, né? Giga 0/1. Interface giga 0/1. Aí eu vou dar para ela assim, ó, spanning tree port. Acho que não vai ter no packet. O packet não tem o port priority. Mas seria um port priority, né? E um número daqueles tipo 2 na N, né? Aqui nesse caso é um 8 na N, eu poderia usar os valores tipo 0, 16, 32, 64, 80, aí tem ali no livro de vocês os valores que eu posso usar, tá? Sendo que sempre a maior prioridade é o valor mais baixo, tipo 0 é o principal, então ele só vai cair se tiver alguém menor que ele, nunca, né? Então, o 16 vai ser superior ao 32, que é superior ao 64, que é superior ao 80. Então, aqui o número, quanto menor, maior a prioridade do dispositivo. Então, eu poderia dizer, assim, nesse caso eu estou dentro da interface, estou nessa interface aqui, eu poderia dizer que, por exemplo, ela é mais prioritária do que a desse outro equipamento, e aí ela vai ficar de pé e o outro que vai cair. Tá? Então, mais para um gerenciamento de link, gerenciamento de por onde eu quero que os dados passem, a não ser que ocorra algum tipo de você sabe, rompimento de fibra, rompimento de cabo. Então, caso aconteça algum tipo de rompimento aí no meio do caminho, eu posso selecionar qual a interface que vai ativar, qual que vai desativar. Então, com esse nível de prioridade, eu consigo fazer esse tipo de definição. Tá? E tem aqui por porta que eu posso botar aqui um spanning tree, que é a única opção que ele me deu aqui, ó. Deixa eu ver o que ele me deu. Opa, me deu mais coisa. O port fast. Aqui, ó, link type. Não, guarde, não, não. Spanning tree port fast. O que é o port fast? Port fast é assim, ó. Como eu mostrei para vocês a outra hora, sempre que eu reinicio um equipamento, né? Então ali, quando eu dou o meu reload, né? Olha só, vou dar o meu reload, confirmo ali, ele cai todas as interfaces, né? E logo quando ele levantar, todas as interfaces ficam laranja, né? Ficam naquele laranja e o spanning tree leva um bom tempo, né? Até ele habilitar as portas, ou seja, ele está negociando, ele está verificando o looping, então as portas ficam todas baixas e às vezes isso não é legal, às vezes eu preciso que ele levante muito rápido, tipo piscou a luz, oscilou, eu quero que ele volte na hora, eu não quero que ele fique testando o spanning tree, eu quero que ele primeiro levante, depois ele testa, né? Claro que eu tenho mais riscos quanto a isso, mas ao menos eu faço ele levantar o quanto antes, eu faço a minha rede funcionar o quanto antes. Né? Porque afinal de contas, se só faltou luz e ninguém mexeu em cabo, não vai ter looping, né? Se não tinha antes, não vai passar a ter. Então eu posso tornar ele um port fast. Deixa eu voltar ali na configuração que eu estava fazendo. Né? Ó, dei um port fast. O que significa o port fast? Eu fiz ali na giga 01, vou fazer o mesmo na giga 02. Spanning tree port fast. Vou salvar as configurações, né? WR, salvei e vou dar o reload nele. Ó, agora ele vai cair. Quando levantar o sistema operacional, vocês vão ver que ele já vai levantar com as portas verdes, né? Ou seja, ele não vai fazer o spanning tree na hora que ele erguer e ele já vai levantar verdinho. Ó. Aí os outros que derrubem a porta.
Aí pode ver que teve uma negociação ali, está tendo a negociação, mas as portas dele ele levantou. Só que quando ele levantou as duas portas, ele já bateu de cara com um looping de rede, né? Que nesse caso que existe o looping. Ele já bateu com o looping e aí os outros equipamentos já derrubaram. Ó. Todo mundo derrubou as portas. Tipo, opa, deu problema aqui. Tá? Então o span entry desse cara aqui está trabalhando, o span entry desse cara que está trabalhando está demorando, mas esse aqui foi rápido. Esse aqui, no que ele reiniciou, ele levantou a porta direto. Tá? Então com isso a gente começa a ver que o span entry tem essas possibilidades, né, de eu fazer as portas em caso de algum erro, em caso de qualquer problema que possa acontecer, eu faço ele erguer as portas na hora, né, e aí só depois que ele identifica o looping, só depois que ele vai desativar. Né? Geralmente isso aí em cabos de backbone, a gente vai desativar esse tempo de espera do span entry. A gente vai fazer com que se o dispositivo cair, quando ele receber energia, ele já abre as portas primeiro e depois analisa. Tá? Então, mais para ter uma velocidade maior de resposta, ter uma velocidade bem maior de conexão, né? Deixa eu ver o que mais fala aqui no livro de vocês. Acho que era mais isso. Acho que é isso. Mas essa parte. Pessoal, sobre o span entry, tranquilo? Entenderam essa história do looping de rede, que ele evita e que ele testa, ele verifica, então ele deixa tudo tranquilinho ali? Fácil? Isso aí. Então tá. Então agora aproveitando, já que a gente está aí, né, falar um pouquinho sobre a parte da rede sem fio. Então aqui no packet, né, se a gente for falar de rede sem fio, a gente tem aqui, ó, esse cara aqui, que é o item de rede sem fio. E a gente tem nos equipamentos esse cara aqui que seria a rede sem fio home, né? Aqui o meu wireless router WRT300N. Então esse 300N aqui seria o meu roteadorzinho Wi-Fi, tipo o equipamento que vai lá na casa do cliente, né, para conectar meus clientes. E aí, nele, o que a gente tem de interessante? Que todo equipamento aí da rede sem fio, né, geralmente o modem, a gente chama, alguns chamam de modem, outros chamam de roteador, então tem vários nomes aí, o pessoal chama de tudo que é coisa. O equipamento que vai lá na casa do cliente, normalmente ele é duas coisas no mínimo, né? Ele é router, porque ele vai unir uma rede local com uma rede externa, a rede que vem da operadora, né? Então a rede pública, né, com uma rede privada, então por isso router. Ele é um modem, porque ele vai modular o sinal, ou seja, ele vai, geralmente, o que ele tem? Ó, se eu botar o mouse aqui em cima, deixa eu aumentar essa fonte também. Fonte... Deixa eu ver se é essa que eu queria ampliar. Eita, não ficou tão bonito, não era essa. Vamos ver. Agora sim. Se a gente for ver aqui o meu modem, né, ou meu router, vocês vão ver que ele tem ali, ó, entre as portas dele, né, ele tem uma porta de internet, que seria a porta pública, a porta WAN, né. Ele tem uma porta LAN, né, ali, então que ele já está com IP 192.168.0.1, né, e ele tem portas Ethernet 1, 2, 3, 4, né, e mais a wireless. Tá? Então olha só quanta coisa ele tem. Então normalmente essa internet, a porta WAN, aí depende o que vem da operadora, depende para que é esse modem. Né? Antes a gente tinha bastante ADSL, hoje em dia a gente vai ter a parte de fibra, né? Então uma interface fibra, ou aí dependendo se for aí a Claro, eu acho que ainda está trabalhando com a parte de coaxial. Né? Então a gente pode ter essa interface em vários meios de transmissão diferentes. Tá? Então isso aí é uma modulação que ele vai fazer. Então ele é um modem. Então entra esse sinal aí vindo de algum tipo de portadora, ele vai transformar esse sinal para dois tipos de sinais diferentes, que é o Ethernet, a nossa rede metálica, né, interna, e também para a rede sem fio, para o RF.
Então, ele modula o sinal, geralmente, em 3 tipos de redes, né, distintas. A sem fio, Wi-Fi, a rede Ethernet, a cabeada, né, geralmente o cabinho azul ali dentro da casa do cliente, e a rede que vem da operadora. Né? Hoje em dia, normalmente, ótica. Então, e o que, a gente consegue já ver aqui? Ó? A parte de internet, a porta de internet dele está down, nesse caso aqui está desligada, né? Não tem IP nenhum. Mas a rede LAN dele já vem ali com 926801. Ou seja, já vem configurado para uma rede local, já com DHCP, já todo certinho, todo pronto. E quase todo equipamento é assim. Né? Então, tanto que se eu pegar aqui, criar um cliente, deixa eu botar um cliente cabeado aqui. Tá? Vou ligar nele um cliente cabeado, vou botar o meu cabo de rede aqui. Então, ó, eu tenho 4 interfaces, né, Ethernet, interfaces dentro da casa do cliente. Vou ligar ali minha interface Ethernet na Fast. Ele vai ligar ali, vai fazer a verificação. E aí vamos ver o que vai acontecer com o meu PC quando isso aí passar. Então, passou ali. Vamos ver. Ó, não setou IP ainda. Mas a princípio ele vai entregar um IP para o meu cliente. Não está muito afim de entregar IP. Bom, vamos lá. Vamos seguir a explicação. A princípio ele deveria pegar aqui o IP 192.168. O cliente tem que estar como DHCP, né? Vamos botar o cliente como DHCP. E aí ele pegou ali o IP já 192.168.0.100. Então, ou seja, o meu equipamento, aqui o meu roteador sem fio, né, meu modem, lançou já um IP automaticamente para o meu cliente. Ou seja, a rede interna já é uma rede pré-configurada nele. Claro que a operadora pode mudar, mas normalmente ele já vem pré-configurado, então ele lança um IP. A rede externa, nesse caso aqui eu não tenho ninguém gerando IP nessa rede, eu vou criar um cara aqui só para ser o meu provedor. Meu servidor aqui dentro do meu provedor. Esse cara aqui, eu vou criar a rede. Vou botar aqui um config, um desktop aqui. Vamos criar uma rede 172. Esse aqui vai ser o primeiro da rede. Padrãozinha. Tal, beleza. 72.16.01. No serviço eu vou botar HTTP já está 1. Vamos botar o DHCP aqui, ó. 72.16.00. Service on. Então ele vai distribuir IP já para a galera. Tá? Então agora eu tenho um servidor aqui distribuindo IP. Provavelmente esses caras aqui que seriam equipamentos que estariam na minha rede vão pegar IP. Ó. Então todo mundo aqui já vai pegar IP aqui na rua. Ó. E automaticamente, isso aqui é como se fosse a rede da minha operadora, tá? A nuvem. E aí se eu ligar o meu modem na minha operadora, né? Eu vou sempre ligar a interface internet. Geralmente uma interface tem uma cor diferente aí. Vou ligar a interface internet na minha operadora, né? Em algum lugar ali da operadora. E aí a princípio esse cara aqui vai pegar o IP de WAN. Vamos ver ali, daqui a pouco ele pega. Ó, ele pegou lá, a porta internet dele, a porta WAN, pegou um 72.16.04, então vai receber o IP da operadora, geralmente um IP válido, né? E internamente ele tem uma segunda rede, uma rede secundária, a rede 192.168.0.1. O que eu tenho aqui? Então agora esse cara, esse roteador aí, ele é router, porque ele faz parte de 2 redes, está trocando ali entre as redes. Né? Ele está fazendo o sistema de... como é que eu posso dizer? Ele vira um cache de DNS, então todo mundo da rede interna que perguntar DNS, pergunta para ele, ele repassa. Né? Então ele faz essa troca. E ele também faz um serviço chamado NAT. O que é NAT? NAT é todo mundo de uma rede interna, de uma rede aqui que eu vou botar o nome de 192.168.0.24, né? Então todo mundo aqui da rede 192.168, quando for navegar aqui, na minha rede externa, vai ser trocado aqui na ponta pelo IP externo desse cara, né? Então, ó, 192.168.0.0 vai vir até aqui. Quando ele passar pelo router e for navegar na internet, o IP vai ser trocado pelo IP da interface do meu router. Ou seja, todo mundo que estiver dentro da minha rede local vai navegar na internet através do IP 172.16.04.
Isso é o serviço de NAT. Então ele tira o IP interno da rede, o IP que ele cria, a rede que ele cria, ele tira, coloca o IP válido dele, navega. Quando o site ou o serviço devolver a resposta, né, trouxer a resposta para ele, ele vai trocar de novo, tirar o IP dele, botar o IP do cara que está dentro da rede e vai entregar o pacote, certo? Então, a partir do momento que eu boto um equipamento aí na ponta de uma rede, interligando uma rede local com a internet, eu faço serviço de NAT, eu faço essa troca aí de IP, certo? Então, ninguém que tem IP interno consegue sair com esse IP interno para a rua. Sempre tem que ter um equipamento que faça essa troca. Então, esse cara, ele é router, ele é modem e ele também é o NAT. Ele é o responsável por NAT. Tá? Então, ele faz essa troca de IP. E claro que hoje uma das coisas mais usadas é a rede sem fio. Né? Então, o que seria a rede sem fio aí? A rede sem fio é eu poder pegar um PC, pegar aqui um laptop, né, que daí tem a parte da interface sem fio dele. Vamos ver se ele está com a rede sem fio. Não está. Vou trocar aqui a interface de rede dele. Vou tirar a Ethernet e vou botar sem fio. Deixa eu achar aqui a sem fio agora. Essa aqui mesmo. Vou botar a rede sem fio dele, interface sem fio. Vou ligar ele. E a partir de agora ele tem, ó, se conectou lá no meu modem, né, no meu roteador. Então ele se conectou em que rede? Que rede esse cara tem? Com que rede esse cara vem configurado? Então, olha só. Entrando nele, clicando nele. Geralmente esses equipamentos, né, esses modems, esses roteadores. Então ali, azulzinho aqui, minha interface WAN, né? Amarelinha, minhas interfaces LAN. Normalmente são essas cores, tá? O azul vem para a internet e as amarelas para a rede local. Quando eu entro num navegador e coloco o IP dele, por exemplo, nesse caso é um 92.168.0.1, vai aparecer a interface de configuração do meu equipamento. Né? Então aqui eu tenho a minha interface de configuração dele. E nessa interface de configuração eu vou ter várias informações. Né? Normalmente aqui no setup, nas configurações básicas, eu vou ter como a internet me dá um IP, que normalmente é DHCP, né? Raramente vai ser IP fixo, né? A não sei que seja um cliente corporativo. Então, IP por DHCP. E aqui está a configuração da rede interna dele, que nesse caso é um 92.168.0.1. Mas eu poderia assim, não, eu quero que seja um 92.168.50.1. Aí posso alterar aqui. E aí ele vai alterar de todas as máquinas que estão dentro da minha rede. Né? Então aqui eu configuro o IP do equipamento e automaticamente ele vai distribuir no DHCP dele. Vocês podem ver que aqui embaixo está o DHCP server, né? Então, se eu mudo o IP dele aqui em cima, ele automaticamente muda todo o range, né, todo o intervalo de IPs que ele vai entregar para os clientes. Então, sempre que eu quero mudar uma rede interna num roteador sem fio, né, num ponto de acesso assim, é só eu mudar o IP dele, que automaticamente o meu DHCP vai ser alterado e já vai mandar IPs dentro da rede dele. Tá? Então, isso aí é importante. Mas o que eu queria ver com vocês aqui? A parte da wireless, a parte sem fio. Então, quando eu chego aí numa rede sem fio, numa rede wireless, tá? Ele me pergunta aqui, que tipo de rede tu quer te conectar? Né? Então, eu tenho aqui uma rede mixer que aceita todos os formatos de rede, todos os padrões, né, Wi-Fi que esse equipamento suporta. Então, ele pode BG, né? Ele pode usar só o padrão G, só o padrão B. B hoje em dia já nem existe mais. Né? O padrão N, que é o mais utilizado hoje. Esse equipamento é mais antigo, ele não tem os 5 GHz, né? Então isso aqui são redes de 2.4, né? Então o G, o N ainda tem no 2.4. Se tivesse 5 GHz, ele ia ter aqui um AC, então ia ter algumas opções a mais. Mas normalmente a configuração de wireless, de Wi-Fi, é separado, né? Tu configura o 2.4 e depois tu configura os 5 GHz. Tá? Então nesse caso aqui eu vou botar por exemplo, apenas N, porque eu não quero que funcione em dispositivos mais lentos, eu quero que sempre funcione no padrão N. Tá? E aqui começa Network Name, SSID. Então, sempre que eu ouço falar aqui em SSID dentro do equipamento wireless, é o nome que vai aparecer para o meu cliente, o nome da rede sem fio. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou botar Maurício. Eu quero que minha rede se chame Maurício. Né? Então, todos os clientes vão enxergar a rede como Maurício. E aqui a minha banda.
tá? Por padrão, eu tenho aí dois tipos de banda, a banda de 20 MHz e a banda de 40 MHz. Qual a principal diferença entre elas, tá? 40 MHz eu consigo maior velocidade, tá? Maior desempenho. Mas qual é o problema? Quanto maior a frequência, menor a distância. Então, se eu pegar o meu equipamento e disser que eu quero que ele trabalhe com 40 MHz, que eu vou ter melhor desempenho, ele não vai conseguir ter o alcance completo que o equipamento oferece, né? Então, se eu tenho uma casa muito grande, uma área muito grande para abranger, o ideal é utilizar 20 MHz, que aí eu consigo acessar mais longe, o sinal vai conseguir, eu vou conseguir me conectar nessa rede com maior distância. Já se eu escolher o 40, eu só vou conseguir mais perto, tá? Então eu vou deixar aqui com 20. Se eu deixar em alto, às vezes minha rede fica oscilando. Eu fico um pouquinho em 20, um pouquinho em 40, um pouquinho em 20, um pouquinho em 40. E aí às vezes dá queda de conexão. E, ô Maurício, então isso aí é a mesma coisa, pode ser, não sei se eu entendi bem, que é tipo ali no 2.4 e no 5G, que dá, no caso 2.4 vai te dar mais distância e o 5.0 te dá mais potência, é isso? É isso aí. É exatamente a mesma coisa, só que aqui um pouquinho mais sensível, assim, né? Sim. É dentro do 2.4 ainda, tá? Ah, tá. Então, assim, eu gosto de fixar em 20 MHz, porque daí a rede não fica oscilando, né? E tem um alcance maior, tá? Mas dá para usar o automático também, tá? Eu gosto do 20. Canal, né? Então, ué, por que ele não está me deixando escolher o canal aqui? Deixa eu deixar no alto. Ué. Será que é porque eu deixei aqui no only? Deixa eu só fazer um teste aqui. Ele não está me liberando o canal aqui. O canal de frequência aí do meu Wi-Fi, na verdade eu tenho aí 11 canais, tá, para trabalhar, ou seja, 11 frequências diferentes dentro do 2.4. E aí eu poderia escolher o canal que tem menos interferência, ou seja, que nenhum vizinho está usando, né? Então normalmente eu faço aí uma análise, eu faço uma verificação de redes Wi-Fi, né? Passo um analisador. Nesse analisador eu vou conseguir ver quais os canais que meus vizinhos ali, pontos de acesso próximos estão utilizando. E aí é que eu vou escolher um canal que não seja, né, o que eles estão usando, ou seja, um canal diferente, o mais longe possível do que os meus vizinhos utilizam. Então, normalmente eu utilizo aqui. Agora não sei porque que ele não deixou eu selecionar, mas vamos lá. E aqui, SSID Broadcast significa assim, Enable significa que quando alguém procurar por uma rede Wi-Fi, vai encontrar essa rede chamada Maurício. Se eu desabilito aqui, quando alguém procurar por uma rede, não vai listar a rede Maurício. Tá? Ou seja, só vai conseguir se conectar na minha rede quem souber que ela existe e colocar o nome dela manualmente lá no equipamento, no celular, no computador, ou seja lá qual for o equipamento, TV. Tá? Então, quando eu desabilito o broadcast, significa que ninguém vai ver o nome da minha rede, mas não significa que ela não está lá, que ela não funcione. Tá? Então, eu desabilito, eu trago mais segurança, mas eu torno mais difícil a configuração. Tá? Então, Então, normalmente, isso vem habilitado. e Maurício, então isso aí o pessoal que trabalha na área da instalação, ele pode fazer isso aí para o cliente, explicar se o cliente quiser ou não? Cara, é assim, ó. Aí tem que ver o que a tua empresa diz. Normalmente Sim, fica habilitado e o nome da rede é um nome tipo meio padrão, assim. sim, O nome do cara, por exemplo, aqui, traço 2.4, algo tipo sim. assim, né? Aham, Então o cara sabe que é a rede 2.4, né? sim, Aí a outra vai ser a rede Maurício traço 5 GHz, né? sim. Ah, não. Mas tem também, se de repente, tem ali, se tu quiser falar pro É cliente, isso aí. pode deixar ela oculta ou não. É isso aí. Porque Ah, daí tá. deixando oculta, só ele sabe que ela existe e nenhum vizinho vai ficar tentando entrar, né? Sim, Aí fica tudo fechado, aí fica bem mais seguro. Tá? Então eu consigo definir o nome da minha rede, né? Definir o tipo aqui que eu quero, eu vou deixar no N aqui, né, que é o mais moderno, deixei o 20 Hz, só que eu não consegui selecionar o canal, mas já descubro por quê. Habilitei o broadcast e vou salvar aqui embaixo. Vou dar um salvar configurações aqui. Salvei. E aí o que eu tenho?
E aí, além de definir o nome da minha rede, aqui, a frequência que ela vai trabalhar, aqui do ladinho, geralmente, eu tenho um segurança wireless. Né? Então, o que é esse segurança? É onde eu vou falar aqui o tipo de criptografia de rede que eu vou utilizar. Tá? Então, se eu deixar desabilitado, o cara só acha o nome da minha rede e está dentro, não vai pedir senha. Mas, geralmente, né, eu vou pedir, né, uma senha, vou proteger um pouco minha rede com uma senha. E aí eu tenho várias opções. O app, que é a mais antiga, que é facílimo de quebrar, hoje em dia não é mais utilizado. O WPA e o WPA2. WPA já tem formas de quebrar ela, de quebrar a segurança dela. E o WPA2 ainda é muito difícil de quebrar, então é a mais utilizada hoje. Tá? Vocês podem ver que todas têm a Personal e a Enterprise. A Personal é que vai pedir uma senha. A Enterprise é que eu vou ter que ter um servidor de usuários e senhas para quem queira se conectar na minha rede Wi-Fi tenha que ter um usuário e uma senha. Tá? Não é o nosso caso, não é o caso geralmente de uma máquina cliente. Tá? Então, normalmente é a Personal aqui mesmo que vai pedir uma senha. Então, quando eu seleciono ali o WPA2 Personal, ele me pede o pass share ali, ele me pede qual é a senha que eu vou dar para o meu usuário. Ela tem que ter 8 dígitos. Aqui nesse caso eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, vou ter uma senha bem difícil para o meu usuário. Então, estou dizendo aqui que ele vai ter uma segurança, né, uma criptografia WPA2. O tipo de criptografia é AES, então são formas de criptografar os dados. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou salvar. E aí, quando eu salvo essa configuração, se a gente for ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, o meu equipamento aqui, o meu PC, meu laptop está fora da rede já, né? Porque eu troquei o nome da rede e botei uma senha. Então ele perdeu a conexão, ele não está mais conectado. Ó, não está mais. Vou conectar ele entrando aqui no meu laptop. Se eu vier aqui em desktop, eu tenho a minha conexão wireless aqui, ó, meu PC wireless. Vou clicar nele. E aí eu consigo aqui fazer uma busca de rede. Né? Vou vir aqui em Connect. Quando eu venho em Connect, eu posso buscar as redes disponíveis. Ele vai me listar aqui as redes disponíveis. Nesse caso aqui ele mostrou a rede Maurício. Vou clicar nela. Vou dar um Connect. E aí vai me pedir a senha. A senha eu sei qual é, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou conectar. E aí, a princípio, ele fechou a conexão aqui. Ó. Então, estou conectado. Aqui do ladinho ele me diz, né? Estou conectado na Wireless N, 20 MHz, né? Senha tal. Connect. Tá? Então, estou conectado nessa rede. A partir de agora, então, eu devo ter recebido um IP, né? 92.180.101 aqui, recebi o IP. Já devo estar conseguindo conversar com o resto da minha rede. Vou testar aqui com o ping. Devo estar conseguindo conversar, ó, sucesso. Assim como eu devo estar conseguindo conversar com os caras aqui da rua. Ou não. Ó, sucesso. Então, consigo falar com todo mundo já. Certo? Então, essas são as vantagens aí de eu ter minha rede sem fio. Então, consigo definir vários parâmetros dela. Tranquilo, pessoal? Façam perguntas. E Maurício, então o 20 MHz ele equivale ao 2.4, isso? Ou não? Não. Não? O 2.4, aqui ó, o 2.4 pode trabalhar em 20 ou em 40, ainda Ah, sendo tá. 2.4. Ainda sendo 2.4, então. Ainda sendo 2.4. Tá, Aqui ele ok. começou a me liberar outros canais. Ó. Eu não sei o que ele está testando ali. Ó, canal 1 e canal 5, ó, ele está liberando para me utilizar. Tá? Mas são frequências dentro do 2.4, certo? Então os dois são 2.4. Deixa eu ver. Perguntas, façam perguntas. Deixa eu ver se funciona acessar aquela interface aqui pelo terminal. Ver se flui. Olha, pediu um usuário. E é admin a senha. Então viu ali, eu fui normalmente na casa do cliente, como é que funciona, né? O cara vai lá num prompt de comando e vai dar um ipconfig, né? ipconfig. No ipconfig vai te dizer quem é o gateway.
gateway sempre é o IP do roteador, né? Então, desse cara. Então, o IP do gateway sempre vai ser o IP do roteador, 92.168.0.1. Aí, então, sabendo o IP do gateway, tu vai lá no navegador. Deixa eu abrir aí o navegador. E dentro desse navegador, tu vai colocar o IP. Então, 92.168.0.1. E aí vai te pedir o usuário e a senha do equipamento. Por padrão é admin sem senha ou admin, né? Ou tem um selo embaixo do equipamento que vai estar lá o usuário e a senha para a administração dele. Tá? Normalmente na operadora tem o selo ali embaixo com o usuário e a senha. Vou dar OK. E aí ele abre a administração do equipamento. Então todo equipamento de usuário, lá quando tu está instalando na casa do cliente, se tu olhar o IP do gateway, colocar no navegador, vai te pedir usuário e senha, que está embaixo do equipamento ali colado numa plaquinha, e aí tu vai conseguir ter acesso a todo o equipamento, né, a todas as configurações do equipamento. Certo? Dúvidas? Façam perguntas. Bastante coisa hoje. As dúvidas só quando for fazer os exercícios. É verdade. Beleza. Pessoal, vou parar a gravação aqui.